Bom, então agora, oficialmente, boa noite a todos. Para a gente é um prazer grande ter o Danísio aqui conosco. A gente agradece já de antemão a tua generosidade de estar aqui conosco hoje à noite. Para quem não nos conhece, nós somos o Clique, um clube de fotografia aqui de Florianópolis. A gente tem, todo mês a gente busca trabalhar um tema da fotografia e todo mês a gente promove alguma conversa dessas com fotógrafo que a gente convida, e totalmente gratuito para quem quiser participar. Então, quem está aqui pela primeira vez, já fica o convite que no próximo mês teremos um novo convidado, e a gente gosta muito dessa troca, né? Então, assim, deixando bem claro, eu estou aqui começando uma apresentação, mas esse espaço é para vocês, então fiquem muito à vontade para fazer perguntas. O Leandro já falou ali para vocês, se não for possível falar que estão sem microfone, pode escrever ali no chat, a gente passa a pergunta para o Danísio, né, que o gostoso é a gente fazer essa conversa e essa troca, tá? Então, antes de começar a fazer as perguntas e passar a palavra para o Danísio, eu vou fazer uma breve apresentação aqui, uma mini biografia, tá? Então, o Danísio, ele é catarinense, nascido em Palhoça, é fotógrafo profissional e já realizou trabalhos para grandes jornais e periódicos aqui do nosso país. Foi, durante 10 anos, fotógrafo da Camerata Florianópolis, que quem não conhece, é a nossa orquestra aqui da cidade, super famosa e maravilhosa, e também da ProMúsica. O Denise também, por 27 anos, atuou junto à Federação Catarinense de Cultura e o Museu de Imagem e do Som, que funciona aqui no Centro Integrado de Cultura, no SIC, aqui em Florianópolis também. Já ministrou oficinas, cursos na área da fotografia, teve trabalhos expostos em mostras coletivas, mostras individuais também, que depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Suas fotografias ilustram muitos livros, e ele também foi coautor de livros que tratam bastante aqui de Florianópolis, do nosso mercado público, e recentemente ele lançou o livro que chama O Fotógrafo de Vários Mundos, onde ele fala, dentre outras coisas, do conceito de fotografia, de como que ele desenvolveu isso, esse conceito, e especialmente hoje à noite a gente vai falar um pouquinho mais para a gente desse processo. Danísio, antes de a gente entrar propriamente no assunto da fotografia, que acho que é o principal motivo da reunião de hoje, né, para a gente falar sobre esse seu trabalho bem recente, queria te perguntar, assim, a fotografia, ela sempre esteve presente na tua vida? Como que foi o teu primeiro contato? Alguém da família? Como que entrou isso na tua vida profissional? Como que veio a fotografia da tua vida? Fotografia, para mim, começa mais ou menos aos 13 para 14 anos, quando eu trabalhava com Gilberto Gerlach. Gilberto Gerlach é o cara ligado ao cinema, o fundador do Cine Clube. E aí, eu, menino, o Gilberto convidou eu e o Valmir Carvalho para participar, ajudar ele, né, a ampliar as fotografias, que seria a inauguração do ARS, lá no centro, em 1975. Uhum. E aí, o laboratório era feito na garagem, sabe? Então, de dia ele botava o carro, e quando chegava à noite a gente tinha que tapar todos os furos, porque mesmo assim entrava a luz, pegava no papel, estragava o papel. E nisso esse foi o meu primeiro contato com a fotografia, né? Aí Uhum. depois o tempo passou e eu fui trabalhar no Cine Clube com o Gilberto. Isso ainda jovem, sabe? Menino. Aí passávamos filme na biblioteca pública, algumas salas de Florianópolis, edifício das diretorias, que o Gilberto conseguia alugar o auditório, né? Edifício A Clube. E ali foi o meu primeiro contato, de certa forma, com a fotografia, logo depois com o cinema, Uhum. que também trabalha praticamente que é a fotografia, né? Sim, com E certeza. ali eu fui me desenvolvendo, no caso. Trabalhando com o Gilberto.
assistia, a gente passava uns filmes que não passava no circuito comercial, né? É. E eu assistia, eu gostava de assistir, mesmo sem entender quase nada, ainda menino, né? Era um Uhum. filme meio complicadinho de entender. Eu que gostaria de entender. Aí trabalhei por muitos anos no cinema, né? O cinema foi para Adolfo Melo, Adolfo Melo foi para o SIC, isso em 89, por aí foi para o SIC, eu acho, não sei, não tenho muita ideia. E ali, no SIC, depois de um tempo, saí do Cineclube, né? Saí do Cineclube e fui trabalhar no Núcleo de Documentação Audiovisual, que não existia o Museu da Imagem do Som ainda. Ah, Sabe? O núcleo, na verdade, foi o núcleo do museu. Aí depois, com o tempo, tiveram a ideia de construir lá o Museu da Imagem do Som, na época do Eduardo Paredes. E ali eu comecei, né, a trabalhar diretamente, praticamente, com fotografia. Aí a gente tinha um laboratório, trabalhávamos eu, o Márcio, a Denise e o Ronaldo, cada um em áreas diferentes, né? Eu e o Márcio trabalhávamos junto no laboratório e na fotografia dos eventos do SIC. E ali a coisa foi rolando, 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 rolando. Muito, muito, muito evento, né? Muita exposição, muito fotografar, muita obra de arte. E a coisa foi indo. Aí quando chegou um certo período eu isso que eu estou falando para você está no livro, né? hum. Um certo período eu comecei a fazer um trabalho com fumaça, que também está no livro. Quando o museu fez 10 anos, a Denise, que era a nossa chefe, nos perguntou o que é que dava para fazer, né, na área da fotografia. Aí eu sugeri lá um tema, o Márcio sugeriu outro, e, de certa forma, foi bem aceito. Mudou alguma coisa aqui. Eu Tá ali. compartilhei aqui as Tá legal. imagens, só para ilustrar. Legal, Ah, legal. que bom. É. Ia fazer isso também. Que bom, Leandro. É, Obrigada. é que eu estava mesmo. Estava Tá. falando do Aí, trabalho com a fumaça. aí surgiu o trabalho que, na verdade, eu já tava fazendo uns experimentos com a fumaça, sabe? Uhum. Fotografava à noite só. Botava uma luz para dar um corpo de fumaça para poder focar e 2 flashzinhos do lado. Fechava toda a sala da casa, porque o cheiro era muito forte, botava um pano no nariz, muito incenso, sabe? Às vezes tinha que colocar 2, 3 incensos, e aquilo começava a sair fumaça, e se deixasse, saía dali intoxicado. Aí, deixa eu puxar pra mim. E ali comecei, né? Aí eu sugeri para o pessoal, eu já fazia essas experiências, aí sugeri para o pessoal produzir um trabalho com os índios, mas era meio complicadinho, assim, sabe? Porque para entrar nas tribos tinha que ter a autorização do IFAM ou da FUNAI, uma coisa assim. Aí, como eu já tinha uma experiência sobre o trabalho da fumaça, eu sugeri e foi aceito pelo grupo, né? Aceito pelo grupo. E aí comecei a fazer o trabalho. Fazia o trabalho em casa à noite. Aí chegou na época da exposição, eu separei, selecionei as fotografias, mandei ampliar, e elas ficaram, inclusive ampliamos ali perto do SIC, não era laboratório, é um negócio desse que produz esse tipo de material. E aí veio as fotografias, ampliei direitinho, já veio tudo embalada.
mas eu fiquei 10 dias sem abrir os pacotes. Não abri o pacote porque fiquei pensando, cara, será que está bom esse material? Sabe? Na verdade, deveria ter feito ao contrário, já abri para resolver na hora, né? Mas essa coisa da fumaça, nunca tive acesso em fotografar fumaça e também nunca tinha visto exposição sobre fumaça. Aí tá, abri um dia antes de botar na parede, colocamos na parede, e eu ficava pensando, cara, será que esse trabalho o pessoal vai gostar? Fumaça, será que eles vão ver a fumaça ou vão ver a poética da fumaça? E, por sinal, o pessoal gostou bastante. Foi um sucesso, deu bastante gente no museu. Então, foi bem legal. E essa é a minha trajetória na fotografia dentro dessa linha, né? Sim. E... Acho que perdão, pode falar, Danisa, desculpa, te cortei. Não, e em fotografar, quando fotografava a fumaça, no ato da fotografia em si, eu praticamente não via, né? Não dava para ver, porque a fumaça está em movimento o tempo todo. E o que tu podia fazer é disparar o flash mais usando o teu lado intuitivo de que os olhos, praticamente. E ali eu começo a perceber que tem alguma coisa para se explorar nesse universo, assim, sabe? Do tempo, da luz, da forma. Que era uma forma completamente descontrolada. Não podia nem respirar perto. Se respirasse, a fumaça já saía. Tem que trabalhar com o rosto tapado, tudo. E aí eu comecei a notar algumas coisas, assim, sabe? Tipo, relação de tempo, forma, não controle, porque a gente tem uma necessidade de querer controlar demais esse negócio da fotografia, né? E depois, no decorrer do processo, eu vou notando que a fotografia, cara, quanto menos controle tu tiver, mais livre a imagem vai ficar. Sabe? E aí começa a haver um processo de reverso, né? Eu começo a perceber que o que eu gosto mais de fotografar é exatamente aquilo que eu não tento controlar. E aí eu caio na natureza. A natureza, que eu moro aqui perto da Lagoa do Peri. E aí eu vou cair na natureza e começo também a notar já usando a velocidade baixa, né? Isso tudo tipo usando um 8. O que eu mais uso é o 8, sabe? O 8 de velocidade. E começo a notar que... Tá, pode falar. 8 segundos inteiros ou um oitavo? Não. Um oitavo. Oitavo. Uhum. E daí tu começa a trabalhar no sentido como se tu estivesse pintando com a luz, né, cara? Uhum. Então, o meu trabalho praticamente hoje é praticamente um desenho. Eu tento pintar com a luz. Só que de tanto, no começo, perdia quase todas as imagens. Mas de tanto fazer esse material, sair para fotografar, esse negócio todo, tu começa a ter um pouquinho de controle técnico, vamos dizer assim, né? Começa a notar que tal luz merece tal velocidade, se tu quiser um movimento mais rápido, tu perde a fotografia, se fizer um movimento muito lento, tu também... Então, quer dizer, cada pincelada vai depender da quantidade de luz. E aí por exemplo, vocês passaram uma fotografia ali agora, a preto e branco, né? Essa daí. Então, aí eu começo a explorar também essas coisas, assim, sabe? De pessoas sair de dentro dela mesma, isso tudo usando o movimento da câmera, né? E também a câmera fotográfica, ela tem uma infinidade de coisas que a gente não utiliza, sabe? Uma infinidade, assim, porque quando começa a mexer nessa baixa
velocidade, tu começa a perceber que o mundo se abre, o mundo das imagens se abre, não tem mais fim, sabe? Só que vai depender muito do teu estado, né? Da forma que tu vai incorporar essas imagens que tu fotografar. E aí entra toda uma questão de controle emocional, que tu vais, de tanto fazer, né? De tanto fotografar, tu já vai notando algumas coisas, e na hora de vir para o computador, na hora da edição é um momento delicado, porque até a música que a gente ouve interfere na escolha do material. Então, aí já entrando num lado perceptivo mais sutil, assim, sabe? Então, acho que é isso. Se vocês quiserem falar alguma coisa. Interessante. Eu ia comentar que você falou do não controle, né? Eu achei isso muito interessante no livro, né? E, gente, depois a gente pode mandar o link, quem quiser adquirir o livro do Danísio, já tem em e-book, né? Depois vai ter o livro físico também, vai ser lançado dia 10 de setembro, né, Danísio? Isso, dia 10 de setembro. Lá no Isso, que Museu é. da Imagem e Som. Ó, já tá todo mundo convidado, tá, gente? Dia 10 de setembro, então, pra gente ir lá ver a exposição. E o Danise disse que vai sortear uns livros aí na Sim. inauguração, hein? Então, eu vou estar lá. E você Nós falou, eu vamos, achei muito. nós vamos sortear um por semana até o lançamento, né? De todos os livros que já foram publicados por mim e pelo Paulo, Cláudio. Muito bom. Aí nós vamos Só lá. para... Pode falar, Luiz. Toda semana a gente vai lançar um livro, né? E quando chegar no dia da exposição, aí eu vou levar alguns livros e as primeiras pessoas que chegarem vão poder pegar o Oh, livro. vou estar lá de madrugada já na fila, viu? Mas eu achei muito interessante, Denise, que tu fala aqui no teu no livro, né? E você citou, né? Que você passou a encarar, que você falou dessa questão do não controle, né? E aí quando tu passa a usar então essa velocidade mais lenta, né? Ele é esse processo mais experimental, né? Da fotografia, onde tu não tem certeza do que a câmera vai te entregar em termos de imagem, né? E aí você fala que você passa a encarar o não controle não como um obstáculo, mas como um princípio. Sim, sim, sim. É, É porque, de certa forma, nós somos totalmente controlados, né, cara? Totalmente controlados por essa mente ordinária, né? Então, uma das pegadas do livro, desse conceito da fotografia, seria que o sentir venha antes do pensar. Porque geralmente é o contrário, a gente pensa e depois pensa o que sentiu. Então, a ideia seria o contrário. Por isso que eu trabalho com as imagens subjetivas, tá? Mais no campo da abstração do que a forma propriamente dita, né? Dessa forma mental que a gente tem controle. Gente, só para avisar que eu coloquei aqui no chat, se alguém quiser acessar e comprar o livro do Danísio, tem o link ali, tá? E depois também a gente envia por e-mail com a gravação da aula. Leandro, queria falar mais alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Ó, essa foto que está aí, por exemplo, ó, essa foto efemeridade do tempo. Essa fotografia é uma fotografia que eu trabalho muito com desfoque, sabe? O desfoque junto com a baixa velocidade, ele dá um caldo legal, assim, sabe? Então, essa é uma imagem que ela pulsa, sabe? Se vocês olharem a imagem, não sei se dá para ver que ela está pequenininha. É como se ela tivesse vida, sabe? Ela fica pulsando. Então, no momento que a gente tira essas linhas, de certa forma, a gente está dando vida à fotografia, à imagem em si, né? aqui, ficou melhor para ver agora. E agora dá para ver melhor, né? E esse termo, Danísio, a fotografia,
Você poderia explicar para a gente o que ele significa, de onde ele vem? A fotografia, ela no começo, porque a, a fotografia, ela parte da fotografia, né? Era, aí o NIEPS vai lá, retira o N, né? Para criar um nome próprio, né? Da fotografia. E isso é interessante, esse negócio. Aí eu pego e coloco o N. Eu pego e coloco o N e crio a fotografia, de certa forma literal, né? Que seria a luz e a escrita. Desenho, esse negócio todo. Então, é como se eu retornasse no tempo, né? E pegasse o N, que se tu tira o N, ele fica, de certa forma, um nome seco, né? Fotografia. Então, a fotografia, olha só, a gente tem o ON. E olha a representação do ON, né, na nossa vida, principalmente na cultura tibetana. Então, aí eu junto, né? Coloco o N junto com a grafia, no caso, e crio esse conceito que, de certa forma, ele passa a ser de novo, uma coisa literal, que junto, de novo, a luz e a grafia. E onde que entra a IA nessa brincadeira, Danise? Eu achei muito interessante que tu traz um pensamento sobre a questão da inteligência artificial, que é a questão da crise da representação, né? Que Sim, a sim. IA ela não cria nada novo, né? Ela só se baseia no que já existe e cria em cima daquilo, né? Então, não sei, tu vê de certa forma o teu trabalho ele está remando numa outra direção, né? Tentando romper de repente com essa barreira né, trazer algo que é mais sensível, criativo. Eu acho que tem um momento ali do livro que eu falo, né, sobre essa questão da inteligência artificial produzir uma imagem, que é o que a gente vê hoje em dia em algumas situações, né? Só que eu entendo assim, eu vou lá, peço para a IA produzir uma fotografia. Aí eu pego essa imagem, coloco ela na parede, coloco numa exposição, por exemplo. Se a pessoa não sabe que vai à exposição, não sabe que é uma fotografia produzida pela inteligência artificial, aquilo ali vai reverberar nela e ela já está cumprindo o papel. Sabe? A imagem já está cumprindo o papel, quer dizer, a imagem se liberta da própria inteligência e começa a reverberar dentro de quem tiver acesso a ela. Então, é uma constância, né? Uma constância de sentir e, de certa forma, pensar em cima da própria imagem, já na parede, no caso. Gente, alguém gostaria de Diga uma falar? coisa para ti, em relação à tua técnica. Tu trabalha só com câmera na mão ou tu faz uso de tripé, de zoom no meio do caminho? Faço. Eu tento utilizar tudo que a câmera me dá possibilidades. Tipo, a fotografia com tripé, por exemplo. Essa imagem que está aí, por exemplo, é uma imagem que eu fiz com tripé. Certo. É que são bem provocativas, né, as tuas imagens. Eu achei interessante, assim, essas que eu vi, no sentido de Aqui, ó. que elas têm muita relação, assim, ó, tipo essa com uma pintura, né? Eu acredito, e a pessoa fica numa tentativa, assim, de criar uma interpretação para si, né? Não é a coisa Sim.
tão escancarada quanto a fotografia normal, que a pessoa já tem uma interpretação mais dada, né? Apesar de ser sempre subjetiva, ela é um pouco mais dada, né? Sim, sim. Eu acho que esse aí é exatamente o tempo, sabe, ô Sérgio? É o tempo que dá, se a gente ficar mais antenado, é o tempo que dá para o sentir vir antes do pensar, porque o pensamento ele é muito mais mental, né? Então, quando a gente trabalha com essas imagens, tipo essa que passou ali, subjetiva, eu entendo que o abstrato em si, né? O abstrato em si. Ele primeiro, até tu interpretar, sabe? Até antes de interpretar, tu já sentiu, só que às vezes a gente pensa que a gente troca esse negócio, tipo, tu sente antes de pensar, mas tu não consegue mensurar essa relação tempo dentro de nós, assim, sabe? Porque é difícil meio que perceber, vamos dizer assim. Eu acho Quando interessante isso que tu fala, porque eu fico pensando da seguinte maneira, Danísio, porque quando tu toma uma decisão de vou fotografar aquilo, então tu está recortando alguma coisa do real ali, né? Está sim, eliminando um monte e escolhendo alguma coisa. Então existe um pensamento antes de um sentimento, será que não? eu acho que não. Porque quando eu saio para fotografar, a minha ideia, muitas dessas imagens, eu não sei o que estou fotografando. Hoje em dia, né, no caso, eu olho para a natureza e vou tentar captar alguma coisa, mas de tanto fazer isso, que já foram muitas vezes, eu já tenho uma ideia, mais ou menos, do que vai sair. Mas no começo a gente não tem, tipo, um controle, vamos dizer assim, do material. E esse negócio do sentir e do pensar é algo muito delicado, assim, sabe? Eu entendo o que tu fala, que tudo parte do princípio do eu penso e ajo, né? Mas, às vezes, não é bem assim. Danísio, eu, assim, pensando aqui, tentando fazer um raciocínio, né, pensando na tua trajetória, que querendo ou não, a tua carreira, o fato de estares ali na Fundação Catarinense de Cultura, no MIS, eu acho que tu estava, né, e até esse começo, ter muito menino no cinema, acho que de uma maneira ou de outra, a arte estava sempre presente na tua vida, né, muito exposto, assim, a diversos trabalhos. Teve, assim, tu consegue pensar em alguma coisa, assim, que, nossa, vi um trabalho X e que deu essa virada tua, assim, ó, tem alguma situação na tua vida, assim, que fez, acho que vou para outro caminho, talvez não quero mais fazer essa fotografia meramente não dizendo, depreciando, né, Sim, mas, sim, assim, sim. mais representativa, né, mais fiel à realidade, aquela coisa do, instante decisivo, e vou me deixar levar e fazer algo diferente, algum processo teu que, de repente, apareceu uma imagem que te despertou isso, assim, tu consegues pensar em algo assim, se existe esse momento, enfim. Olha, eu não. Eu acho que é uma construção, sabe? Tá. Uhum. Tu vai começando a trabalhar essa coisa de te conhecer através do teu trabalho, e ele mesmo vai tendo vida própria e vai exigindo de ti, e tu vais, tipo, meio que acompanhando o próprio fazer do trabalho. Tá? Isso é interessante que tu está falando pelo seguinte, porque os livros que a gente fazia, né, que eu e o Paulo, quando a gente fazia os projetos, às vezes o nome do livro, eu já tinha o livro, mas não tinha o nome. E às vezes o nome, quando aparecia, era, era sempre um nome que ajudava a libertar a, a fotografia, no caso, o conceito, essas coisas. Uma delas é o livro Belezas Ocultas. A gente tinha um trabalho para fazer sobre os parques municipais, né?
Uhum. Só que tinha lugar que, por exemplo, tinha lugar que chegava para fotografar, não tinha muita foto para fazer, em parque, no caso. Eu já tinha o... E faltava o nome para fazer o projeto, no caso. Uhum. E, às vezes, o nome, quando aparecia o nome, ele libertava a obra em si. E chegava um momento que a obra já tinha tanta energia acumulada, no caso, que ela começava a ter vida própria. Eu meio que ficava, meio que sendo... né, ouvindo, de certa forma, o que ela estava pedindo, ou alguma coisa assim, eu ia meio que seguindo a coisa mais instintiva do trabalho. E eu acho que a coisa vai se construindo dessa forma, sabe? Não tem assim, um momento. Certo, Algumas coisas aconteceram depois de um problema que eu tive no cérebro, mas aí já é outra coisa. certo. E além da, assim, é lógico que as suas fotografias belíssimas, assim, tens uma, a gente, aqui eu falando aqui já um pouquinho, né, eu acho que não é todo mundo que lê o livro, assim, mas a escrita também tua, assim, é muito poética e tem, acho que faz parte do teu processo também o escrever, assim, como que foi com essa Não, construção desse livro, assim, porque é muito bonito também a tua escrita, escrever não faz parte da minha história, não. Bem por ao né? contrário, tenho bastante dificuldade em organizar as coisas. Mas depois que o celular, por exemplo, começa, o celular, a gente fala, o celular escreve. Aí eu ando com o celular o tempo todo, e aí eu saio para caminhar, sabe, esse negócio todo, e fico o tempo todo inserido nesse processo do livro. Fiquei, né? E o livro foi saindo, de certa forma, aos poucos, e eu esqueci o que tu tinha perguntado. Não, eu estava falando sobre a tua escrita, né? Mas já Ah, tá, respondestes, né? Que a isso que parte tu escrita, não. vais falando e É. Aí o que é que eu faço? Eu trago ele para o computador, dou uma organizada do meu jeito, só que nós temos uma equipe de trabalho, né? Aí tem o Paulo Clóvis. Paulo Clóvis é um cara que me auxilia bastante, e aí depois passa por Soma, e aí a coisa segue. Mas os meus pensamentos eles são muito fragmentados, sabe? Aí eu tenho um pouco de dificuldade de criar uma linearidade. Aí o Paulo Clóvis tem essa habilidade de dar uma reorganizada no material. Mas esse aí já deu uma melhoradinha. O visitante foi mais difícil. Esse aí já tem uma linguagem própria, assim, sabe? Principalmente da fotografia. Eu fiquei muito curioso com o teu processo criativo, né? Se tu não falasse que tu saía na rua para fazer fotos, eu não saberia dizer nem se isso foi feito num lugar interno, num lugar externo. E às vezes a gente saindo para fazer uma foto específica, a gente ainda não consegue fazer a foto que a gente quer fazer, né? Como que tu, Sei. é claro que durante anos de prática e muitas técnicas e muitas tentativas e erros, tu já sabe o que tu vai, mais ou menos o que tu vai Mais ou querer. menos eu já tenho. Mas como é que é? Tu sai para a rua, olha para uma árvore e fala, vou tentar 27 técnicas até sair algo que eu imagino, algo que eu gosto, algo que eu desejo, algo que é visualmente atraente. Qual que é o teu pensamento, qual que é a tua rotina nesse sentido, assim? Quando eu faço esse trabalho, geralmente, como eu te falei, eu moro aqui no Morro das Pedras, tem a Lagoa do Peri, que tem essas trilhas. Eu levo tripé e vou para lá, passo. Aí eu escolho o horário, né? Tipo assim, no final do livro aí tem uma fotografia, que ela é uma fotografia extremamente cor de ouro, assim, sabe? Aí tu vais pegando essas cores com a luz do final do dia, tu vai ter um tom quente, né? Aí tu vai lá e dá no final do livro. Então,
E esse negócio é uma coisa mais de conexão mesmo, assim, sabe? Eu saio para o mato e para a natureza, no caso, né? E não é só a natureza, né? E aí tem luz do sol, tem fotografia do mar, tem muita fotografia de água. Então tem bastante coisa assim. E é um material novo, né, cara? É um material novo nesse campo principalmente o livro fala bastante essa questão da forma, né? Que a forma é algo misterioso, esse negócio todo. Então tem, não sei se é isso, se eu consegui te responder. Eu vejo que é um trabalho muito de experimentação, né? Eu acho que É, até, como tu fala, sentir antes de pensar, né? Então, acho que colocar em palavras, muitas vezes a gente até perde o sentido que a gente sentiu, né? exatamente, exatamente. Então tem fotografias que ela não tem que ter função nenhuma, porque se ela tem função, a tua mente já dá um corpo de pensamento, né? Sim, Então, quando ela não tem função nenhuma, ela tem um hiato temporal, que é exatamente onde o espaço do sentir vai antes do pensamento e depois tu vai pensar o que sentiu. Porque tem essas pegadinhas assim desse universo do sentir e do pensar. Eu penso que existe uma briga interna muito grande, assim, sabe? A mente, no começo do livro lá eu falo alguma coisa sobre as pegadinhas da mente, né? Que tu olha para uma obra abstrata, a gente está o tempo todo querendo dar forma, procurando forma, e isso é a mente que está meio que querendo coordenar a nossa vida, né? E se observar essa questão do sentir, no abstrato, ela te dá a possibilidade, porque não é uma informação direta, porque tu não tem aquela informação dentro do teu cérebro, sabe? Então, é uma pegadinha um pouquinho diferente. Dionísio, quando tu falas, então, né, que tem até no título do livro, eu acho que fala, né, metafísica e a arte, Fotografia. e a arte do não significado. Acho que daí é isso que tu acabou de falar, né? De a gente não ficar buscando, talvez, coisas que existem, porque talvez isso está em planos e em abstrações que os nossos olhos, a nossa percepção não alcançam, né? Mas que nesse processo tu consegue mostrar, e aí provocar mais sensações do que propriamente a gente tentar ficar achando, né? Algo assim, concreto. Praticamente imagens invisíveis. A gente está no mato, tipo assim, aquelas imagens, a maioria dessas imagens, elas não existem para a nossa percepção ordinária. Então, é como se tu tivesse, tipo assim, tu fosse buscar dentro da natureza algo que está ali, sabe? Está ali, querendo ser, de certa forma, captada, ou vista, ou sentida, sabe? Mas a nossa percepção, nossa mente ordinária, ela é danada, ela não cria essa possibilidade da gente entrar dentro do... É quase como usar um microscópio, assim, sabe? Tu vai entrando, quando chega lá dentro, numa árvore, por exemplo, tu vai encontrar um grande vazio, e, e a fotografia, ela tem muito isso, assim, sabe? É como se ela chegasse na natureza e começasse a revirar para retirar imagens que não estão, de certa forma, nós não temos essas imagens no nosso banco de memória mental. E o livro ele corre bastante em cima disso, assim, sabe, a coisa do autoconhecimento, usando a imagem como caminho, porque a imagem é o fio condutor da consciência ordinária. Sem a imagem, a gente não tem, quer dizer, sem a forma, né, antes da imagem, de certa forma, a forma está dentro da imagem. Então, primeiro vem a forma, depois a imagem. Então, é como se essa imagem, por exemplo, aí, ó, a imagem que faz um movimento de câmera, a gente faz milhares de fotografias, né? Milhares. Se fosse na época do filme, seria um horror.
porque como é que tu vai gastar tanto material assim? Mas existe coisa legal, assim, que é essa coisa do descondicionamento, sabe? Porque eu acho que a primeira coisa, se a gente quiser ter contato com nós mesmos, a partir da imagem, a primeira coisa é procurar uma forma de descondicionar a nossa mente ordinária, para que a gente tenha acesso a essas imagens invisíveis que estão no nosso meio o tempo todo. Denise, tens um corpo de trabalho imenso aí, só no livro já são muitas imagens, né? Tens ideia de, como tu acabou de falar, são muitas tentativas, né? De quanto tempo tu estás já nesse processo, assim, para produzir um material tão vasto, assim? Eu tô já, depois que eu lancei o outro livro, em 2 anos atrás, eu comecei a trabalhar nesse. Sabe? E aí comecei a fotografar com um olhar mais atento, assim. E quando eu fui editar a fotografia para esse trabalho, eu tinha em uma pasta, tinha 50 mil fotos, 50 mil fotografias, para retirar dali. Mas tem mais, né? Tem mais fotografia. Retirar para fazer esse trabalho aí. Então é muito material. 2 anos, mas eu produzisse muito em 2 anos, assim, né? Porque a gente que fotografa sabe que para sair a foto, assim, não é todo dia que a gente consegue, né? A imagem, assim. Então, olha, é realmente muito trabalho, assim, e trabalhasse demais, assim, é impressionante o volume de material que tu tens, assim. Tem bastante material, sim. Só que esse material também depende muito do nosso estado emocional, porque tem dia que tu olha, tu vê uma coisa, no dia seguinte tu já vê outra. Uhum. É igual a música que a gente ouve, né? E aí tu começa, de certa forma, aquilo começa a se tornar rotina na tua vida, começa tanta imagem subjetiva que tu já não quer mais pensar no sentido racional. Quero deixar que elas te passem algumas sensações e isso é muito gostoso. Isso é muito gostoso, porque tu vai olhando no computador, tu não sabe que tipo de imagem tu retirou da natureza. Então, esse não controle, eu acho bem bacana isso. Acho que é um processo também muito interessante, né? O processo em si de fazer é muito gostoso, né? Sim, Parece sim. muito gratificante para ti. Eu gosto. Hoje, a coisa que eu mais faço, sou aposentado, eu mais faço é isso. E essas luzes, Danísio, desculpe, já passo para ti. Essas luzes, você cria essas luzes? Não, são totalmente luzes que a natureza está te entregando. Sim, sim. A maioria delas, sim. Mas eu não crio nada, porque eu também nem consigo criar um negócio desse aí. Entendeu? Eu vou pegando na natureza um pouco, na cidade outro, no ser humano outro, e assim vai. E como tu não tem quando tu vai fotografar uma pessoa, daí na hora de editar, tu edita, eu quero valorizar quero botar o tom de pele correto, quero valorizar a pele, quero desfocar o fundo, deixar o fundo mais escuro para dar um destaque. Nessas fotografias que não têm um objetivo de produzir sentido, né, não é um retrato de um ser humano, né? Quando tu edita, qual que é o teu princípio? Porque como é que tu vai editar algo que não existe, algo que não comunica, né? Não comunica algo tactível, né? Também vai nessa questão do sentimento que a imagem te passa. Essa imagem precisa de mais contraste, quero apagar esse fundo, mas por quê? Qual que é a mensagem? Tu pensa numa mensagem a passar com a imagem em edição, assim? Eu penso em Estou que a imagem... filosofando aqui já. Não, pode entrar aí, é bom. Quando eu estou editando esse material, claro que eu quero dar um corpo que é uma das imagens, conversa entre si.
mas assim, mas eu acho que a coisa que eu mais escolho assim é quando elas têm essa pegada do trabalhar um plano estético, invisível, né? Invisível na hora de fotografar, invisível, tirar daquele invisível uma estética, sabe? E dentro através daquela estética, gerar sensações, sabe? Imagem e sensações dentro de quem tiver acesso à fotografia. É aí que entra a história do sentir antes de pensar. Depois a gente vai racionalizar a imagem. E a arte tem isso, né? A arte tem muito isso, Entendi. de trabalhar essa questão. Mas hoje em dia eu tenho dificuldades, quer saber, para fotografar essas coisas assim de uma pessoa, sabe? Tanto parece que já não me interessa, assim, sabe? Sim. Eu tenho até o Milton às vezes fala, Denise, vamos sair para fotografar, não sei o quê. Eu, na verdade, eu já não sei mais nem o que fotografar. Mas quando eu estou sozinho no mato, assim, fazendo as minhas coisinhas ali, aí eu sei o que fotografar. É por isso que eu fiz a primeira pergunta do teu processo criativo, porque eu acho que seria o contrário para a gente que faz o retrato, esse tipo de coisas, seria tão complicado quanto, assim. O retrato, cara, o retrato para mim é uma coisa horrorosa, se quer saber fazer. Eu tenho muita dificuldade. Porque quem vai ser fotografado pensa que o retrato é feito pelo fotógrafo. Mas não é só pelo fotógrafo. É pelo fotógrafo e pelo fotografado. Se tu esperar que o fotógrafo produza uma fotografia, ela não vai ser uma coisa tua. Tem que ter um pedaço teu ali dentro, né? De expressão, poder se soltar um pouco. Eu já tive alguns problemas dessa coisa de retrato. Denise, e tu já teve a oportunidade, assim, porque essa imagem, assim, outras, essas que tem esses pontilhados, né, esses rastros, assim, lembra muito as obras do Pollock, assim, né, me vem, assim, bastante, que também dizem, né, há umas controvérsias aí se foi ele ou não que criou esse dripping, de ficar jogando esses Sim. pingos, né, de tinta, né, de certa forma, tu criou isso na fotografia, assim, né, e tu já tivesse a oportunidade de levar, assim, esse teu trabalho para fora do Brasil também, porque Não, é bem inovador, né? ainda não. Mas gostaria. Gostaria de levar esse trabalho. Merece, merece. Eu acho Sim. que. Eu. Até no final do livro eu falo isso. Gostaria que ela atravessasse fronteiras, esse negócio todo, para chegar em outros lugares, assim, sabe? Eu acho que que a fotografia ela quebra um pouco essa coisa da racionalidade no campo da imagem. Ela abre a possibilidade da gente fotografar o que não vê, sabe? Da possibilidade da gente sentir antes de pensar. Isso tudo falando no mundo da imagem e desse conceito da fotografia, né? Então, por exemplo, essa imagem tem, se observar, tem um feminino e um masculino. O masculino sai de dentro do feminino. Não sei se vocês estão vendo, só. Eu estou vendo aqui. Uhum. Então são fotografias que têm essa profundidade, assim, sabe? Essa profundidade tá? De forma existencial, assim. E a Gente, alguém. natureza, Oh, desculpa. não pode falar. Não, pergunta se alguém quiser fazer perguntas. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui no chat. Uhum. Não, todo mundo só elogiando, mandando abraço. Então, Denise, eu queria te pedir para falar um pouquinho mais, a 10 de setembro, além do lançamento do livro, vai ter exposição também? Fala aí, dá aí o recado para o Sim, pessoal. vai ter uma exposição que eu pego, por exemplo, frase, né?
do livro, alguma coisa escrita, e junto com as fotografias, aí vai ser exposta nas televisões. Tem 8 televisões lá, e aí eu vou expor umas 60 frases com as imagens, com uma imagem em cada. Daí vai ser um videozinho, né? Fica 2 minutos. A pessoa aí tá muito bonito o trabalho. Eu estou trabalhando lá isso, fazendo lá com o Renan. Tá bem bacana o trabalho. Tá certo. Gente, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta para o Danísio? Então, não? Só Então, falta aí que é a cor de ouro ali. essa que é a que tu mencionou? É. Isso é luz do sol. E a única pergunta seria agora, me explica como é que tu fez isso aí. Que é para ver se eu consigo também. Cara, isso aí é uma incógnita, porque é uma coisa muito pessoal. É uma coisa muito pessoal. Uma vez eu fiz uma exposição desse material, e aí tinha uma moça que queria... Ela só estava interessada na técnica. O conceito para ela não interessava nem nada. E aí eu ainda tive uma conversa com ela, assim, uma conversa rápida. Sabe por que que eu não falo quase o meu material? Porque é uma coisa muito de luz, tu entende? Cada um tem a sua luz. E cada um vai... E quando tu começa a procurar essa luz na fotografia, tu começa a procurar a luz interior também dentro de ti. E essa luz começa a se expandir dentro da gente. E por aí afora, isso faz parte do processo de cada um. E tem nesse projeto tem oficina também, ou ainda não? Porque também Não tem. não tem Por enquanto, projeto. não. Porque também seria interessante, porque às vezes não para trabalhar técnica, mas até para fazer essa provocação, né? O exercício de a gente se descolar e desprender um pouquinho da representação, né? Eu acho que essa coisa da provocação é algo muito interessante, sabe? Porque vai ser através da provocação, dessa coisa meio caótica dentro da gente, que a gente vai começar a procurar sair um pouco desse padrão, vamos dizer assim. Esse padrão fotográfico que foi, de certa forma, embutido na nossa cabeça e mostrando que a imagem é só aquilo que a gente vê. Não. A imagem é exata. Aquilo ali é um pequeno fragmento de que a natureza deixa a gente ter acesso. Porque dentro da natureza existe infinidade de possibilidades de imagem. E a imagem é uma coisa meio instigante, assim, sabe? Porque dentro do meu entendimento, a imagem só passa a existir quando há um observador. Porque se não tiver um observador, a natureza, pela própria natureza, não tem essa coisa da imagem. A imagem é uma necessidade nossa, né, de se localizar no tempo, no espaço, e dentro do nosso processo evolutivo, né? Maravilhoso. Essa foto aí também maravilhosa. O Sérgio ainda há pouco perguntou, isso é movimento de lente, Sérgio. Movimento de lente no tripé. Aparece o zoom, né? O zoom ali no meio Sim, é uma lente. Muito legal. Tu vê, isso tudo são possibilidades que a câmera fotográfica nos dá e a gente utiliza pouco, né? Ali no livro eu ainda falo Mas que a múltipla câmera... exposição, não? Múltipla? É. Não, uma só. Uma só. Uma só. Nem na pós-produção tu faz múltipla. Não. Nem sei fazer. E essas cores aí, dá uma trabalhada na edição, ou isso aí, Não. a maioria, é pouca coisa que tu mexe assim, no resultado? Na verdade, eu não mexo em nada.
O que eu faço na fotografia, eu levo porque eu não sei tratar. Eu levo para a pessoa, antigamente era a Vilma, agora é o Endrigo, Uhum. e o tratamento da fotografia, o que ele faz? Ele só limpa a imagem, né? Tira a sujeirinha do sensor, dá um contraste aqui, outro ali, mas só trabalha as informações que estão ali. Mas, e também não tenho essa habilidade de manipular a imagem, nem gosto um pouco, nem gosto muito, sabe? Eu acho que também tem que ter o princípio de não controlar essa parte na edição, se tu mexer muito também já interfere demais, né? Acho que talvez tu Sim, sim, perde até a tua ideia central, né? sim, sim. É porque se eu interferir na fotografia, na verdade, não tem. É uma coisa meio esquisita, né? Porque a proposta do livro a proposta Exato. da fotografia é libertar e no momento que eu interfiro, eu estou aprisionando de novo a própria fotografia de um Sim, conceito que está na minha cabeça de perfeição. sim, perfeito, é isso mesmo. Tem uns movimentos arredondados que eu faço, tá vendo? Tem bastante. A maioria dos movimentos são arredondados, porque essa coisa da simbologia do circo é muito forte também, né? Eu até tinha pego alguma coisa ali sobre o circo hoje. Mas, Denise, fica à vontade, se queres falar pra gente aí, o espaço é teu. Não, eu estou sossegado. É que essa forma também é muito comum na natureza, né? Esses Sim, sim. círculos, né? Conversa Se muito com o observar teu lá, trabalho. tem lá a teoria do Fibonacci, né, que trabalha essas E questões da da espiral, natureza, né? da espiral o tempo todo. E isso é muito legal, né? E a fotografia ela tem muito essa coisa de estar muito próximo, né? Muito próximo da natureza, no sentido tipo. Ah, é como se ela entrasse em fragmentos de tempo dentro da própria natureza para retirar imagens que a gente não tem acesso. Ai, Danilo, muito obrigada pela tua generosidade de estar aqui, dividir um pouquinho do teu trabalho com a gente. Mais uma vez, pergunto se alguém quer fazer algum comentário, esse é o momento, senão a gente vai liberar o Danísio. Não? Tá ali, tô vendo ali, ó, É. o Ayrton e a Tuti ali, ó. Esses são meus. Graças a ele, esses trabalhos estão saindo, cara. O visitante, o Ayrton é o cara que montou, faz a parte da editoração. E a Tuti, minha vizinha aqui, é uma pessoa muito querida. Sem ela, esse trabalho a força que ela tem me dado aqui, para que esse trabalho se materialize. Ó, o Rinaldo aqui falando que o conceito de não ter controle é belíssimo e vai de encontro contrário à sociedade moderna, né? É É, tem, hoje em dia, né, se fala muito essa questão da liquidez, né, das coisas, assim, das forma líquida. Tem até uns pensadores que escrevem sobre isso. Se vocês puderem ir lá na exposição, vai ser bem bacana. Sim, gente, então lembrando mais uma vez, 10 de setembro, vai ser no SIC, Danilo. Sei lá no SIC. SIC. No Museu da Já, Imagem do Som. o Museu da Imagem do Som já tem horário? Dia É 10, isso. 7h30. 7h30. Então, gente, 7h30, dia 10 de setembro, todo mundo convidado. A gente vai mandar para vocês, também mando no e-mail ali depois o link do livro para quem tiver interesse, tem já o livro virtual para ser adquirido, para vocês lerem, recomendo. Nós do Ah, Clique aqui. desculpa, Oi, vai ter o livro físico também. ó, Só que o então, livro físico não vai ter fotografia. aí são só os textos.
São só o texto, só a parte textual, né, do trabalho. Mas quem não aguentar esperar até 10 de setembro, né, Danilo, já tem o livro virtual Tem para um ir livro, já. curtindo, né? Então eu Exatamente. mando para todo mundo o link também para quem quiser acessar. Belíssimo livro. Danísio, mais uma vez, muito obrigada pelo teu tempo, por estares aqui, por dividir um pouco do teu trabalho com a gente, imagens tão lindas e todo o teu processo. E, como tu falou, essa provocação, né, para nós, fotógrafos, para a gente que é amante da imagem, de repente também se desprender, se inspirar um pouco no teu trabalho, a gente agradece muito. Posso Agradeço falar? também. Pode? Eu achei uma coisa muito boa, que a entrevista feita com o Leandro falando, essa moça que eu esqueci o nome, não consigo ver. Manu, eu sou a Manu. E aí eu achei assim que a direção de vocês sobre a entrevista foi bacana, porque tirou bastante sobre a escrita, sobre a imagem, né? Então, eu achei que foi muito boa a entrevista, a colocação de todos, o e-book que está circulando. Achei muito Obrigada, boa. gente. Parabéns para o clique. Muito obrigada. Obrigado. Mas a Também gente agradeço. veio bem inspirado pelo livro, a gente já leu e tudo isso aí vocês vão ver. Se vocês lerem o livro, essas perguntas saem de lá, porque muitas das Sim, sim, respostas, né, estão lá, assim. sim. Então, A escrita e a recomendamos. imagem estão muito boa. Que bom, que bom. Legal, Então obrigado. tá, valeu, um beijão aí, ó. Gente, boa noite. Valeu, Obrigada gente. mais uma vez a presença de todos. Danísio, nos vemos dia 10 de Obrigado. setembro, então, lá no MIS. Então tá bom. Muito obrigado, sim. Tchau para você. Obrigada, Danísio. Boa noite, gente. Obrigado, Denise. Eu tô mandando abraço para você. Um abraço, Olha, a amigo. Cris também está ali, ó. Para a gravação aqui.